Hoje nós vamos falar sobre a redação do Enem e vamos analisar uma redação nota 1000. Então, pega a caneta ou o caderno que vamos começar. E chegamos na proposta de intervenção, que é quando nós vamos propor soluções para os problemas analisados ao longo do texto. Então, vamos conferir aqui quais são as características desta proposta de intervenção. Lembrando que vocês farão duas propostas, tá? E aí, tudo que nós comentarmos aqui, vocês colocam nas duas, combinado? Então, é o momento de apresentar sugestões de melhoria para os problemas analisados ao longo do texto. E essa proposta terá 5 elementos que são essenciais. Vocês precisam colocar aí no texto. Quem são esses 5 elementos? Então, vocês precisam colocar o agente, que é quem vai fazer a proposta, a ação, que é a proposta em si, o meio, que é como será feita essa proposta, a finalidade, qual será o objetivo alcançado com essa ação, e um detalhamento. O detalhamento vocês podem escolher uma das 4 partes acima para comentar. Trouxe para vocês também alguns conectivos para vocês iniciarem aqui a primeira intervenção. Então, vocês podem iniciar com nesta ótica, diante disso, portanto, assim, para isso. E para a segunda intervenção, trouxe algumas sugestões também. De igual modo, além disso, ainda, ademais e outros que vocês lembrarem lá na hora. Vamos conferir aqui como que ficou a intervenção desta redação que foi nota 1000 no ano passado? Nessa ótica, o governo federal, órgão máximo responsável pela ordem social, deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes por intermédio de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal, com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. Terminamos uma intervenção. Vamos para a segunda. O governo federal também deve corrigir as falhas educacionais por meio da mídia, grande divulgadora de informações, e da escola, a fim de mitigar equívocos, ocasionando a valorização do legado africano. Temos aqui 2 intervenções e vamos analisar agora a composição dessas propostas. Então, a primeira começou aqui e terminou aqui. Vamos conferir quem é o agente? Nessa ótica, o governo federal. Aqui nós temos um agente. Órgão máximo responsável pela ordem social, aqui vocês têm um detalhamento, está comentando, está explicando governo federal. Beleza? Deve ampliar as políticas existentes. Aqui nós temos a ação. Vai fazer o quê? Beleza? Deve ampliar as políticas públicas existentes, tornando-as mais eficazes. Por intermédio, aqui já começa o meio. Vai fazer como? De que jeito? Por meio de uma aliança com o governo estadual e o governo municipal. Com a finalidade, aqui vocês têm a finalidade, a fim de quê? Com a finalidade de aumentar a proteção, as oportunidades e a representatividade das pessoas pretas. Seguindo aqui, vamos conferir a segunda proposta para ver como que ficou. Novamente, aqui vocês têm um agente, o governo federal, deve corrigir as falhas educacionais. Aqui vocês têm a ação. Por meio da mídia. Aqui vocês têm o meio. Vai fazer como?
grande divulgadora de informações, novo detalhamento aqui. Lembrando que mais à frente nós vamos ver, vocês podem colocar um detalhamento só, beleza? E da escola, a fim de mitigar equívocos. Aqui vocês têm a finalidade. Ocasionando a valorização do legado africano. Então, pessoal, é muito importante que quando vocês forem fazer a proposta, esses 5 elementos estejam presentes aí na proposta que vocês estão fazendo. E lembrando, são 2 propostas, beleza? Vamos seguir aqui. Aqui nós vamos comentar um a um dos elementos necessários. E vamos ver algumas características do agente. Vocês podem usar agente estatal, que é o mais comum. Escola, Poder Legislativo, Ministério Público, prefeituras, beleza? O que não pode ser? Não pode ser um agente nulo. Alguém deve fazer, todos devemos lutar, nós vamos fazer, você deve se comprometer. Não pode ser, precisa ser um agente específico aqui, tá? A ação, ela sempre vai começar com verbo. E vocês não podem colocar algo muito específico, senão fica difícil depois de vocês elaborarem o restante da proposta. Mas também não pode ser um negócio muito genérico, como, por exemplo, precisa dar o primeiro passo, precisa tomar medidas, precisa pôr a mão na consciência. Essas coisas são muito genéricas, não cabe como intervenção. Trouxe aqui para vocês sugestões de verbos para a ação. Pode ser criar, combater, divulgar, fiscalizar, garantir, intensificar, promover, reduzir o problema e muito mais. Aqui nós vamos falar sobre o meio, que é como será feito. Sempre vai ser iniciado com o advérbio de meio, por meio de, por intermédio de, a partir de, através de e outros mais. E vocês não podem utilizar meios nulos, como, por exemplo, de modo eficaz, do jeito certo. Sabe aquela coisa genérica, utópica? Não pode ser. Vamos seguir aqui. A finalidade, para que toda esta intervenção? Sempre vai ser iniciada com o advérbio de finalidade. Para que, a fim de, com o intuito de, com o objetivo de e outros mais, beleza? E vai apresentar o fim que se espera com a ação apresentada ou a consequência. Pensem sempre assim, que benefício chegará até as pessoas com a minha proposta? E sobre o detalhamento? O detalhamento é uma explicação adicional que vocês vão colocar sobre um dos elementos da proposta, ou sobre o agente, ou sobre a ação, ou sobre o meio, ou sobre a finalidade. Prestem bastante atenção que lugar e tempo não são considerados detalhamento. E esse detalhamento ele pode ser de 2 formas. Ele pode ser explicativo, que é quando você explica alguma coisa. Por exemplo, o Ministério Público, responsável pela garantia dos direitos das minorias. Eu estou explicando quem é o Ministério Público, beleza? Ou ele pode ser exemplificativo, quando você traz um exemplo. Por exemplo, por meio de projetos pedagógicos, como aulas adaptadas à realidade das crianças. Estou dando um exemplo ali do projeto pedagógico, beleza? E aí vocês escolham quem vocês vão detalhar, o agente, a ação, o meio ou a finalidade. E é isso, pessoal. Não esqueçam de fazer 2 intervenções com todos os elementos e com os conectivos ligando um ao outro. Espero ter ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!